Será que as crises autísticas podem ser confundidas com ataques de pânico? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos conversar então neste vídeo sobre ataques de pânico, transtorno do pânico e também sobre como essas características, os sintomas podem ser confundidos, por exemplo, com um meltdown, um shutdown, uma crise autística e também com transtorno de ansiedade, por exemplo, uma crise de ansiedade. E aproveitando o ensejo, nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui no canal sobre o diagnóstico diferencial entre autismo e outras condições. Então, se você deseja estudar conosco nessa comunidade super espectral, aproveite para se inscrever. E voltando ao nosso tema, o que é o transtorno de pânico? Bem, segundo o DSM-5-TR, o transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados, e cada ataque desse, cada crise dessa é um surto abrupto de muito medo, um medo intenso, muito desconforto físico, que alcança um pico em minutos e também pode passar rapidamente. E durante esse período, né, durante a crise, durante o ataque de pânico, a pessoa pode manifestar cerca de 13 sintomas que são descritos pelo DSM-5, e para que a pessoa tenha o diagnóstico, ela precisa apresentar pelo menos 4 desses 13 sintomas. E um detalhe é que o surto, esse surto abrupto, muita energia, parece uma ebulição no corpo, pode acontecer a partir de um estado calmo, inclusive a pessoa pode estar até dormindo, ou a partir de um estado ansioso. Às vezes tem um antecedente, por exemplo, a pessoa precisa se expor, ou a pessoa, por exemplo, vai passar por um procedimento médico, talvez tenha algo que realmente a deixe apreensiva, às vezes a pessoa já tem algum tipo de fobia, então ela pode ter o ataque de pânico a partir daí, a partir dessa vulnerabilidade, ou de um antecedente que seja ansiogênico. E vamos lá, aos 13 sintomas que a pessoa pode manifestar. Lembrando novamente que é necessário que haja a presença de pelo menos 4 para que o diagnóstico seja feito. Então, a pessoa pode ter muitas palpitações, ela pode sentir que o coração está saindo do peito dela muito acelerado, então tem taquicardia e essa sensação de que o coração, geralmente o coração bate, a gente não sente, né? Mas a pessoa sente muito o coração batendo forte e às vezes isso gera um medo. Então, tem os sinais físicos, mas pode vir junto a ansiedade e o pensamento cíclico, né? O medo a respeito das consequências da palpitação. E principalmente da consequência daquele sinal inicial. A pessoa tende a ficar muito aflita e já antecipando o ataque muito forte de pânico e o que pode acontecer, né? Os prejuízos que ela pode ter, por exemplo, diante de algo que ela precisa fazer muito importante, como uma reunião de trabalho, uma apresentação na escola, então gera esses pensamentos catastróficos. O segundo sinal é sudorese, então mais um sinal de estresse, a pessoa tende a transpirar muito, e novamente, sabendo que ela vai transpirar, isso pode já ser um antecedente para que ela transpire ainda mais por medo, porque esse ciclo tende a se retroalimentar. O terceiro sinal é ter tremores, e às vezes a pessoa fica realmente muito abalada, com a voz trêmula e não consegue articular as palavras, fica com o corpo mais fraco, mais frágil, e a pessoa sente que não vai conseguir ficar de pé, por exemplo. O quarto sinal é ter sensações de falta de ar e sufocamento. Então, a pessoa pode ter respiração mais superficial, então a respiração fica aqui mais apical e não consegue oxigenar bem o corpo, não consegue oxigenar bem o cérebro, então o que acontece? O ciclo vai só aumentando, por isso o ataque desde o início já causa muito medo e a pessoa vai antecipando esses outros sintomas e realmente tende a ter, porque se não oxigena, a pessoa não pensa bem, fica mais aflita.
E aí, o quinto sinal, inclusive, é ter essa sensação de asfixia. Então, a respiração pode ficar tão superficial que a pessoa realmente sente que não vai conseguir respirar, que é como se ela estivesse mesmo com algo obstruindo as vias aéreas e que ela, né, vai talvez falecer ou desfalecer porque entra em asfixia. Mas é uma sensação. O sexto sinal é ter a dor no tórax, então muito desconforto torácico, por isso as pessoas às vezes vão ao médico e imaginam que estejam tendo um ataque cardíaco. O sétimo sinal é ter náuseas, então ficar com desconforto abdominal, parecendo que está mareado, e novamente, tudo isso acontece em questão de minutos. O oitavo sinal é ter sensação de tontura, instabilidade, vertigem, a pessoa pode chegar a desmaiar, mesmo que ela tenha se alimentado, então quer dizer, não é hipoglicemia, não é às vezes por causa do calor, é um ataque de pânico por algum motivo. Então tem uma resposta simpática muito forte, às vezes tem uma vulnerabilidade, uma sensibilidade, né, maior para detectar sinais do ambiente, enfim, pode ter vários motivos, mas a pessoa pode apresentar bastante tontura. O nono sinal é ter calafrios, onda de calor, então a pessoa transpira e parece que ela está sentindo frio ao mesmo tempo, não consegue compreender. O décimo sinal é ter parestesias, então sentir que a mão está formigando, está anestesiada, às vezes o corpo inteiro, ou a face, às vezes a pessoa fica com a visão turva, e essa parestesia, né, o formigamento, principalmente nas mãos, também pode levar a pessoa a pensar que ela está tendo um ataque cardíaco. O 11º sinal é a desrealização, que a pessoa geralmente descreve como se estivesse entre dois mundos, entre duas dimensões, como se as coisas, né, as pessoas ao redor dela estivessem caminhando mais lentamente, as coisas ficam meio nebulosas, ela não reconhece o mundo como é, parece que ela está no mundo da fantasia, são várias maneiras de descrever. E também existe a despersonalização, que é quando a pessoa se sente distanciada dela mesma, é como se ela não estivesse vivenciando aquela crise, aquele ataque, parece que ela está em outro lugar, ela se sente distanciada dos seus pensamentos, por exemplo. E, inclusive, o 12º sintoma é justamente ter o medo de perder a razão, perder o controle e de enlouquecer, porque, imagina, a pessoa não consegue controlar, não consegue acalmar esses sintomas físicos e ainda pode ter uma despersonalização ou imaginar que o seu mundo não esteja funcionando como antes, como se ela fosse Alice no País das Maravilhas, né? As coisas ficam muito maiores, às vezes ela vê os objetos, né, de uma maneira diferente, mais nebulosos e tudo, como se fosse o mundo da fantasia. Esse é um exemplo, né? Pode acontecer de várias formas. E, finalmente, o 13º sinal ou sintoma é o medo de morrer. Então, realmente, isso é muito forte e de maneira abrupta, então, com palpitação, taquicardia, a pessoa às vezes desfalece, não precisa ter todos os sintomas, como nós dissemos, mas se é tão forte, a pessoa realmente pode imaginar que ela não vai dar conta. Por isso, aconteceu um ataque, esse primeiro ataque já pode deixar a pessoa muito aflita, e é por isso que talvez ela tenha outros ataques mais recorrentes e inesperados, e talvez ela receba o diagnóstico do transtorno de pânico. Além disso, quando a pessoa vai avaliar, ela precisa saber que existem sintomas muito característicos da cultura. Então, a cultura latina tem alguns tipos de sintomas que são mais característicos, né? Culturas mais expansivas talvez tenham crises mais, comportamentos, né, mais externalizantes, e em culturas mais tímidas, mais introspectivas, mais discretas, esse ataque de pânico também pode ser mais discreto, mas menos aparente, com comportamentos mais internalizantes, digamos assim, embora esses sintomas físicos sejam muito nítidos para a pessoa. Em algumas culturas, a pessoa vai ter, por exemplo, a dor de cabeça, às vezes um choro incontrolável, e apresentar sintomas mais dramáticos. E esses sintomas, eles são configurados, né, são caracterizados ou descritos
além desses 13. E o critério B fala que pelo menos um ataque de pânico tem que ser precedido nesses últimos 30 dias, no mês anterior, por pelo menos uma das duas características que o DSM cita. A primeira característica, né, o sinal, é a preocupação muito forte, a apreensão a respeito do próprio ataque de pânico, medo de perder o controle, esse medo de ter muita palpitação, de enlouquecer, e a segunda característica é a esquiva. Então, criar comportamentos mal adaptativos para evitar sentir esse medo, sentir, né, esse descontrole. Então, esse é o critério B. E claro, como sempre, para qualquer diagnóstico, é necessário descartar causas físicas. Então, nós precisamos saber se o paciente tem hipertireoidismo ou se tem uma doença, uma dificuldade respiratória, alguma doença cardíaca de base, alguma alteração física mesmo. Além disso, talvez a pessoa tenha iniciado um tratamento farmacológico naquele período que pode causar efeitos colaterais, então é importante verificar, né? Então, todos os profissionais da saúde, eles precisam estar atentos a isso e fazer as perguntas durante a entrevista. E claro, como nós estamos falando aqui sobre diagnóstico diferencial, por exemplo, entre autismo e o transtorno de pânico, é muito importante fazer uma excelente entrevista, observação, colher dados para saber diferenciar se é o transtorno de pânico, se é um ataque de pânico mesmo, ou se está relacionado, por exemplo, a uma crise autística ou uma crise de ansiedade. Então, eu costumo conversar muito com os colegas, porque às vezes no relatório, como esse é um vocabulário que a gente usa, por exemplo, meltdown, shutdown, ou outro vocabulário, né, em inglês, é natural que a gente converse sim, mas quando você vai redigir o seu relatório, é importante que você descreva com termos técnicos e use esses termos, essas expressões que já são oferecidas mesmo pelo DSM-5, ou pela CID-11, ou por alguma outra diretriz, como NICE. Então, além disso, além de redigir para que o colega consiga compreender direitinho o que está acontecendo, se você não for usar o termo técnico específico do conceito, você pode descrever o que o paciente está sentindo, talvez traga mais clareza durante essa conversa entre profissionais. E claro, como nós estamos falando aqui de diagnóstico diferencial, nós precisamos sempre refletir se esses sintomas relatados pelo cliente talvez não sejam mais bem explicados por uma outra condição. Por exemplo, às vezes o antecedente é sempre um evento social, então talvez seja uma ansiedade social, seja mais bem explicado por isso. Já tem a explicação, por exemplo, do autismo. Às vezes acontece porque a pessoa sente que não há previsibilidade, às vezes ela perdeu contato com o seu hiperfoco, ou talvez ela não conseguiu se expressar, ou às vezes foi interrompida quando ela estava lá compartilhando muito as suas informações, ou às vezes é um excesso de estímulos sensoriais, uma sobrecarga sensorial, por isso pode ser confundido, né, com um meltdown ou um shutdown, porque nesses casos a pessoa também pode ficar paralisada, pode perder, né, o contato consigo mesma e sentir, assim, que ela não está participando das interações sociais e ela pode realmente ficar nauseada ou tonta, né, zonza. Então, pode ter vertigem, pode chegar a desmaiar, inclusive, e eventualmente pode ter essas explosões, que são caracterizadas aqui no DSM como características mais culturais, mas isso pode acontecer e talvez não seja o transtorno do pânico, seja mesmo algum sintoma ligado ao autismo. O autismo já explique essa questão. Também pode ser por uma fobia específica, às vezes a pessoa vai precisar, né, voar, ou talvez ela tenha contato com um animal, uma aranha, ou altura, tudo isso pode disparar o ataque de pânico. Às vezes a pessoa tem toque também, e isso pode deixá-la mais vulnerável a ataques de pânico e talvez não precise dos dois diagnósticos.
Se for uma pessoa que está passando por uma recuperação de estresse pós-traumático, também ela fica mais vulnerável. Também pode acontecer se a pessoa tem transtorno de ansiedade de separação, e aí ela está longe daquela figura de apego, então pode ficar muito aflita. Então, talvez não seja transtorno de personalidade borderline, às vezes transtorno de separação mesmo, de ansiedade de separação. Por exemplo, quando a criança é pequena, naqueles primeiros dias de aula, realmente pode ser muito dramático e os sintomas podem ser reais. Por isso, nós precisamos acolher e fazer essa transição com tranquilidade, com calma. Mas perceberam como nós precisamos estar atentos? Porque realmente, no caso do autismo, esses sintomas, eles podem aparecer simplesmente porque a pessoa não consegue regular as suas emoções diante de alguns antecedentes que estão ligados geralmente aos critérios. Então, a pessoa é vulnerável, por exemplo, porque ela precisa de previsibilidade, ela está aderida às suas rotinas. Então, se muda algo, se muda um caminho, se ela é pega de surpresa em algum momento, ela pode ficar realmente aflita, pode baixar energia e tudo, né? Esses sintomas podem aparecer por sobrecarga informacional, sobrecarga sensorial, às vezes até sobrecarga afetiva, ela também pode sentir esse desconforto físico. Só que, geralmente, não tem esse pico de minutos e é resolvido também em minutos. Às vezes a pessoa, a autista que tem a crise, seja o meltdown, né, a crise autística, ou o shutdown, ela tende a ficar mais sobrecarregada também com a crise. Então, leva um tempo para que ela se recupere. Esse também é um ponto de diferenciação. Um outro ponto importante é saber que a pessoa não vai ser diagnosticada com o transtorno de pânico se ela teve apenas um evento, apenas um ataque de pânico, mesmo porque nós dissemos que é necessário que no mês precedente ela tenha tido apreensão e evitação. Além disso, os ataques, né, ela precisa ter tido pelo menos um ataque completo, inesperado, com sintomas, né, muito, muito fortes. Se isso não aconteceu, novamente, nós precisamos considerar outras questões, outros diagnósticos, outras condições. E agora você deve estar se perguntando o que fazer, se você mesmo tem ataques de pânico, se tem o transtorno de pânico, ou se você é um profissional da saúde e deseja encaminhar o seu cliente, ou se você mesmo vai fazer o acompanhamento. E pelo site da APA, né, da Associação Americana de Psicologia, nós temos 3 possíveis tratamentos com efeitos diferentes. O primeiro é o relaxamento, para que a pessoa evite as crises de pânico. Então, relaxar, meditar, relaxamento físico mesmo, treinamento respiratório, tudo isso pode ser efetivo se você fizer antes. Então, vai evitar que você tenha respostas muito fortes de estresse, vai equilibrando o seu sistema simpático, digamos assim, modulando. Outro tratamento possível é a terapia cognitivo-comportamental. Então, essa é a que tem maior respaldo científico. A primeira tem respaldo modesto e a última é a terapia psicanalítica, que também tem respaldo modesto na ciência. Então, o que nós temos de melhor, podemos dizer, de padrão ouro, é a terapia cognitivo-comportamental. E nessa terapia você vai ter contato com os seus medos, as apreensões, as preocupações e também esses sintomas físicos, para que você perceba que esses sintomas físicos não são tão dramáticos quanto parecem, quanto você imagina, e para que você vá ficando mais à vontade, porque só de ter muito medo, isso já, às vezes, é um antecedente, como nós conversamos, para que existam novas crises. Então, à medida que você sabe que não é nada cardíaco, que o seu corpo está saudável e que se você tolerar ali alguns minutinhos, vai passar e você vai ficar bem, você vai conseguir executar, talvez esse próximo ataque nem chegue, ou as crises, né, os ataques vão ficando mais espaçados. Então, isso é o que nós desejamos. Bom, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Por favor, deixe aqui nos comentários as suas reflexões, ou às vezes compartilhe conosco as suas vivências, ou recursos que tenham sido úteis para você. Compartilhe o vídeo também com quem você gosta e se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!